Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 10, no versículo de número 17 e versículo de número 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Amado Deus e querido Senhor, abençoa aqui e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Dá-nos viver plenamente qual seja a tua vontade e que possamos realmente apresentarmos-nos diante do Senhor e celebrarmos nossa entrega completa, absoluta, irrestrita ao nosso Deus. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Sabe, nesses últimos dias, nesta virada de ano, Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu creio que em momentos como este, Deus fala muito. Eu creio verdadeiramente no poder de uma mudança radical. Eu creio numa mudança que pode acontecer num abrir e fechar de olhos. Eu creio numa mudança de um segundo para o outro segundo, de um dia para o outro dia. Eu creio numa mudança completamente radical. Não foi sem motivo que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Assim ele iniciou os milagres em seu ministério. Porque transformar água em vinho é mudar a natureza de água. Água é água. Vinho é vinho. A natureza da água é uma, a natureza do vinho é outra. Ambos podem ser líquidos, mas água é água e vinho é vinho. E naquele dia Jesus tomou uma natureza e transformou de imediato em outra natureza. Você quer algo mais poderoso falando de conversão do que isso? Deus é Deus de mudar naturezas. Muitos de nós falamos, mas eu sou assim. Isso não importa para Deus. Não importa para Deus quem você seja. Não importa para Deus, que me entenda bem, quais são nossas limitações. Porque para os homens Ele é consciente. Há coisas que são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. E certa vez, aos discípulos, Jesus disse, se vocês tiverem fé, nada vos será impossível. Fé é algo muito interessante. Sabe, eu comparo a fé à musculatura. Quando pediram para que aumentasse a fé, Jesus disse, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês ordenarão ou dirão a esse monte, lança-te daqui para colar, e assim será. Nada, acrescentou Jesus, nada vos será impossível. Para os homens há impossíveis, mas para os homens de fé, nada é impossível. Essa é uma palavra de Jesus, porque fé
ela não cresce você pedindo a Deus que a faça crescer. Fé é como a musculatura. Você usa. Porque quando você usa e você se esforça com a musculatura, ela se fortalece e ela cresce. Mas se você não usa, ela atrofia. Assim é fé. Se você usa a fé, ela cresce e se fortalece. Mas se você não usa a fé, ela simplesmente se atrofia. Então, o importante não é se eu tenho uma fé como um grão de mostarda. Porque uma vez semeada, diz a palavra, e vem a crescer, e se torna a maior das hortaliças, e vêm as aves do céu e se aninham nela. Veja, fé em ação cresce. Fé não usada, não semeada, não cresce. Então, se ela é como um grão de mostarda, pequena, ela não permanece pequena, desde que seja semeada, desde que seja usada. Se nós queremos de fato fortalecer e crescer a nossa fé, é muito simples, basta usá-la. Se nós não usarmos, não desenvolveremos, não cresceremos. Se nós não utilizarmos, eu volto a dizer, ela irá se atrofiar em nós. Tal qual um músculo se atrofia a tal ponto que você o considera como morto. Uma fé que não obra, que não trabalha, a Bíblia diz, é morta. Como um músculo que não trabalha, atrofia, e você acaba de dizer que ele está morto. Mas quando você aciona, quando você começa a usar, quando você aceita, quando você se atreve a crer, isso é apresentar-se, atrever-se. Você não pode se apresentar sem um grau de atrevimento com você. Sabe, Jesus convidou pessoas a seguirem. Ele encontrou homens pescando e disse, segue-me, a cada um deles. A Bíblia diz que eles, deixando tudo, o seguiram. Diz que ele estava andando e na coletoria havia um chamado Levi, que conhecemos como Mateus, do Evangelho. E Jesus, olhando para ele, disse, segue-me. E diz ele, deixando tudo, o seguiu. Esse segue-me, dizem os estudiosos em grego, e como são estudiosos, eu creio no que eles dizem, que esse segue-me não é um mero convite. Nós imaginamos o segue-me como, se você desejar, pode me seguir. É um desafio. É um desafio. Jesus desafiou Pedro, segue-me. Porque seguir a Cristo é um desafio. Você está me ouvindo bem? Seguir a Cristo não é um passeio. Você pode seguir alguém num passeio, mas seguir a Cristo é um desafio. É tamanho desafio que Cristo disse, ninguém pode vir após mim se não se negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente. Veja bem, quando aquele jovem rico chegou a Jesus, o grau de desafio era tão grande que Jesus disse, vende tudo que tens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu, aí venha.
e segue-me. É um atrevimento. Seguir a Cristo é uma ousadia. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa: os covardes não seguem a Jesus. Para seguir a Jesus, você tem que ser valente. Para seguir a Jesus, você tem que ser corajoso. Para seguir a Jesus, você tem que ser bravo. Você tem que ter um grau de bravura, de coragem, de ousadia. O apóstolo Paulo, que era tudo isto, chega a pedir que orem por ele, e disse: para que eu seja ousado como me cumpre ser. Porque esse apresentar-se é quase que um apresentar-se às Forças Armadas. Quando a trombeta tocava para a guerra, todos concorriam para o mesmo lugar. Homens nobres e homens simples, homens ricos e homens pobres, homens jovens e homens maduros. De 25 a 50 anos, vinham todos. E você se apresentava sem saber se você seria general ou soldado, porque isso não lhe era dito. Você se apresentava para o que lhe pedissem a fazer. Você se apresentava quando Davi tem que fugir de Saul. E deixe-me dizer uma coisa sobre a fuga dos homens de Deus. A maior parte do que nós chamamos de fuga, eu chamaria de retirada. Porque eles não fugiram de pessoas, eles fugiram de contendas. Quando Jacó foge de Esaú, se você conhece um pouco mais da língua hebraica, a oração de Jacó, ele está dizendo a Deus: livra-me, em outras palavras, de ter que lutar com o meu irmão, não por medo do irmão, porque sabia que se eles lutassem, ou um, ou o outro, ou os dois morreriam. Não pense que Jacó era um débilzinho. Jacó lutou a noite inteira com um anjo. E quem luta com um anjo, aguenta luta com qualquer um. Você está me ouvindo bem? Nós temos uma ideia estilizada de Jacó, muito equivocada. De um homem, às vezes medroso, de um homem, às vezes frágil. Jacó não era nada disso. Jacó é um patriarca. Jacó é um herói. Jacó é um homem de valor, um homem de fé, e que Deus disse: lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. E quem prevalece com Deus nunca perde para homem algum. Por isso, nós temos que despertar desta galhardia, desta valentia, deste valor extraordinário que você e eu temos. E muitas vezes não estamos nos inteirando. Apresentem-se como o valente se apresenta. Golias desafiou durante 40 dias os homens de Israel, mas um se apresentou. Isso é apresentar-se. Davi. E quando você se apresenta, você está pronto para qualquer nível de batalha. Qualquer nível de batalha. Diz: estou aqui, rei. Apresentar-se diante do desafio para ser usado por Deus, você não está confiando em sua capacidade. Mas havia uma capacidade. Porque por mais ungido que fosse Davi, se ele não tivesse mira, meu irmão, nós não estávamos falando dele. E muita gente pensa que o que faz a diferença é a qualidade da arma.
Não, é a qualidade de quem usa a arma. Se você não sabe usar espada, funda, você sabe, funda é melhor para você do que espada. Para Davi, no momento, funda era melhor. Tem gente que diz, eu não posso, Deus não vai me usar, porque eu não sou grande pregador. Mas você é um homem de oração. E para quem é um homem de oração, se não sabe pregar, é oração que você tem que usar. Você está me ouvindo bem? Você tem que usar a arma que você é bom. Davi era bom na funda. Ele não ia usar escudo, ele não ia usar elmo, ele não ia usar armadura, ele não ia usar espada. Ele disse a Saul, eu não sou acostumado com isso só me atrapalha. Pode ser a melhor arma do mundo, a melhor técnica, pode ser a melhor estratégia, se você não é hábil nela, ela não te serve. O que faz a diferença é a tua habilidade com a unção de Deus. Isto é que faz a diferença. Nós cresceremos não por causa de uma técnica A, B ou C. Nós cresceremos pelo que nós sabemos fazer com a bênção de Deus. E o que você sabe fazer, isso não quer dizer que você não possa aprender. Davi depois usou espada. Não é verdade? Ele usou a funda, mas depois ele trocou a funda pela espada. Ele aprendeu a usar. Mas enquanto ele não aprendeu a usar, não foi isso que ele usou. Mas quando ele aprendeu, ele tinha a bênção, ele tinha a unção e ele tinha a melhor arma. E Davi mudou de armas sua vida toda. E ele chegou a um momento em que a sua grande arma já não era espada, já não era funda, era cetro, era governo, era estratégia. Davi aprendeu a ser governante, rei, estrategista, e agora sua arma era autoridade, era inteligência, e com a unção de Deus, ele prevalecia. E nós temos que ir pelo mesmo caminho, apresentar-se, não uma vez, várias vezes, constantemente. O próprio Jesus apresentou-se, não apenas na cruz, mas quando ele chegou na sinagoga, em sua cidade natal, ele disse: eis aqui está. No rolo do livro foram escritos todos os meus dias. Hoje se cumpre essa palavra. Foi tão forte a apresentação de Jesus que quiseram matá-lo. Mas ninguém toma a vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente passou no meio deles. Jesus tinha essa capacidade. E deixe-me dizer uma coisa: a única coisa que fez Jesus morrer naquela cruz foi o amor que ele tem por mim e por você. Ele não tinha, ele tem. Ele continua tendo. Ele nunca deixará de ter. Nós estamos vivendo um novo ano. E que eu entendo esse apresente-se e celebre é uma novidade. Não deixa de ser. Vamos viver uma novidade. E como disse, eu creio em mudanças radicais. Na virada de ano, em nossa igreja, resumindo até o que eu falei lá, eu disse: não existe de fato um novo ano, e nunca existirá um novo ano, enquanto nós não deixarmos de fazer os velhos erros dos outros anos. Senão, simplesmente, os anos se repetem, porque os erros se repetem. Se nós queremos um novo ano, se nós queremos uma nova vida, se nós queremos uma nova realidade, nós temos que nos arrepender e mudar.
abandonar os velhos erros dos outros anos. Você concorda comigo? Diga amém. O maior erro, possivelmente, que alguém pode cometer é não se arrepender e, por isso, não mudar dos seus velhos erros. O maior erro é permanecer no erro, seja ele enorme ou pequeno. O não arrepender-se é o maior erro. Não importa que o pecado seja um grande ou um pecado que aos nossos olhos é mais insignificante, ou menos, como diríamos, chocante. Pecado é pecado. Mas o grande erro é não se arrepender. E não se arrepender quer dizer não mudar. Não mudar, não transformar. E transformar o quê? Sair do erro e começar o acerto. Quando você se apresenta, você está buscando acertar-se diante de Deus. Nós precisamos, de fato, aceitar esse desafio de Deus. Quem me seguirá? Quem irá após mim? Sabe, Pedro era um discípulo de Jesus. Ele seguia Jesus. Pedro e os demais discípulos, em uma certa ocasião, em que todas as multidões, o povo, queria estar com Jesus. Diz que Jesus se ausentou na madrugada. Jesus foi em algum lugar orar sozinho. E fala que Pedro e os seus discípulos o encontraram. Como eu gosto desse texto. E quando eles encontraram a Jesus, eles disseram algo muito interessante. Eles disseram a Jesus: todos te buscam. Perceba algo. Todos te buscam, mas só os que caminham com Jesus o encontraram. Se você não se apresenta para caminhar com Ele, você pode até buscá-lo, mas você só o encontra se você está disposto a segui-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós normalmente dizemos: não, todo aquele que busca o Senhor encontrará. Amém. Quisera eu que fosse assim. Mas a Bíblia também diz: eu me deixarei achar. Por quem? Por quem o busca de uma maneira diferenciada, por quem se apresenta dessa maneira diferenciada, por quem nega-se a si mesmo. Sabe, Pedro negou a Jesus, negou 3 vezes, mas Jesus havia dito: negue-se a si mesmo e me siga, tomando a tua cruz. Meus irmãos, todos nós, se Pedro negou a Jesus, todos nós corremos o risco de negar. Mas há uma maneira de não negar a Jesus: é negar-se a si mesmo antes de negá-lo. Porque quando nós nos negamos a nós próprios e tomamos a nossa cruz, assumimos. Porque veja bem, quando Jesus falou aos discípulos:
tome a tua cruz. Você acha que eles entenderam que isso era alguma coisa simbólica? Naqueles dias de Roma, crucificação era algo com que eles lidavam no cotidiano, era uma ameaça constante sobre eles, que não eram cidadãos romanos. O único que não tinha o perigo em Roma de ser crucificado era um cidadão romano, que era proibido por lei. Paulo, que era cidadão romano, não pôde ser crucificado. Por isso, sofreu a pena do cidadão romano, foi decapitado. Isso é o que conta a história, não está na Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que ele era cidadão romano, então podemos dizer que ele não foi, porque isso era a pena dos bárbaros e dos escravos. Então, quando Jesus disse a homens judeus: tome a tua cruz, eles não entenderam como nós dizemos. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, isso é desistir de sua ambição. Eles entenderam o seguinte: estou indo para a morte. Seguir a Jesus demanda coragem. Nós que não temos um alto grau de perseguição, esse conceito não está em nós, porque pensamos que seguir a Jesus é um passeio na vida, é passarmos a coisas muito boas, e é também, a coisas muito alegres e muito felizes, e eu espero que assim seja. Mas seguir a Jesus é estar disposto a ser fiel a Ele até a morte. Isso é seguir a Jesus. Isto é apresentar-se. E quando nós nos apresentamos neste nível, quando nós nos apresentamos desta maneira, quando nós chegamos a esse ponto, então nós começamos a celebrar. Celebrar, porque para quem perdeu a vida, cada dia de vida é uma festa. Quando você se apresenta dessa maneira, não há um dia na tua vida que não seja uma festa. Veja uma pessoa que tem uma experiência muito próxima da morte. Como você acha que ela se comportará diante da vida? A água tem outro sabor. O calor até lhe é agradável, até a dor ela gosta. Sabe por quê? Porque só sente dor quem está vivo. Então até da dor, ela diz: meu Deus, glória a Deus que está doendo. Por quê? Porque eu estou vivo. A última vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu estive pregando em algumas cidades americanas. Nosso avião de Orlando para Houston entrou num tufão. Você já entrou num tufão? Tufão, um tornado. Você já pegou um tufão? Voando. Não é turbulência. Turbulência brava é horrível. Mas você sabe que entrar num tufão, ele dá cavalinho de pau lá em cima. Lá em cima, o avião está indo assim, ele joga, ele fica de lado. Você é jogado de lado, você é jogado do outro. Eu nunca tinha passado por isso. A asa vai de um canto para o outro, assim, o avião vai para lá e para cá. E era um 767, que graças a Deus era um 767. Não era um 737, como nós usamos aqui, era um 767, porque se fosse um 737, eu hoje não estaria pregando aqui. E o avião foi, raio para tudo que é canto e tudo mais. Minha tia Thelma viajava comigo, ela tem 85 anos, eu tenho 54. Ela virou para mim e ela disse: eu já vivi 85. Tipo assim, o azar é teu. Eu já vivi muito. Se cair, eu tô na vantagem. Mas você ainda tem muito. Ela conseguiu fazer piada naquela
aquela situação. Quando nós pousamos e o capitão começou a falar, e ele falou do furacão, do tufão, e ele disse: nós não podemos subir, nós temos que esperar nesse aeroporto até que passe completamente essa tormenta e possamos voltar. Eu digo: não se atreva a sair daqui. Meus irmãos, quando nós chegamos ao nosso destino, porque nós chegamos muito perto da morte, o ar tinha um cheiro diferente, as cores eram diferentes, tudo era melhor. Quem se apresenta para morrer celebra a vida. Celebra a vida. É por isso que o apóstolo Paulo, falando de celebração, Paulo vem e fala na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a ceia do Senhor. Ele disse: celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. E ele diz: porque cada vez que assim fazemos, anunciamos a morte do Senhor. Essa é uma das palavras gregas mais poderosas do Novo Testamento: anúncio. Não é o evangelho, as boas novas, é anúncio. Anúncio é a palavra que resume pregação. Mas anúncio não é transmitir uma notícia. Que eu quero que você entenda celebração. O que acontece quando celebramos? Anunciamos. E o que acontece quando anunciamos? Declaramos. Só que isso não é uma declaração como um repórter declarando. Isso é uma declaração como uma declaração de guerra. Quando você prega sobre cura, quando você anuncia cura, você decreta guerra contra a doença e a enfermidade. Amém? Quando você prega sobre libertação, você decreta guerra contra a opressão e a dominação ou a possessão. Quando você prega sobre salvação, você decreta guerra contra a perdição. E é como o decreto, o grito de guerra de Davi contra Golias: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Isso é celebrar. Celebração, nós temos uma ideia muito de apenas alegria ou euforia e até cantoria. Celebração é uma explosão triunfante de fé. Amém? Essa é celebração. Hoje todo Israel saberá que o Senhor não liberta com espada ou com lança, porque do Senhor é a guerra e do Senhor é a vitória. Hoje o Senhor te entregará em mim. Isso é celebração. Ele não celebra porque venceu, ele celebra porque indubitavelmente vencerá. Isso é fé. Então, quando nós nos apresentamos e nós celebramos, nós não estamos celebrando pós, nós estamos celebrando pré.
Nós já louvamos ao Senhor pelas ruas de ouro, e você está na rua de ouro. Pelo mar de cristal, e você está no mar de cristal. Pelo trono de glória, e você já está no trono de glória. Pela coroa de glória, e você já tem a coroa de glória. Mas nós celebramos ao Senhor como se já tivéssemos. A Bíblia diz: se você crer que já recebeu, assim será contigo. Isso é a celebração. Eu agradeço muito por vocês terem me trazido e me dar a honra da primeira mensagem. Porque a primeira mensagem, ela é importante. Sabe, a primeira grande mensagem de Jesus foi o Sermão do Monte. E como é importante, não é verdade? Determina tudo mais. E eu iniciei tudo falando do sonho. E que Deus tem um sonho. E quando José tinha os sonhos de Deus, porque eram de Deus, e eu não estou falando de José do Egito, eu estou falando de José, esposo de Maria. A Bíblia diz que ele, quando teve o sonho, aquele sonho que o anjo disse: não temas tomar Maria por tua esposa, porque o que nela há é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se despertou, e eis a palavra que eu mais gosto: imediatamente. Sabe qual é o grande problema dos sonhos? É que esperamos. Ele imediatamente se pôs em marcha. Ele imediatamente se levantou e tomou Maria. Recebeu Maria. Ele não esperou dizendo: bem, vou esperar que Maria venha, já que Deus disse que eu não tenha medo, ela virá. Ele não fez isso. Ele imediatamente. Sabe qual é o grande problema? Nós, com as palavras proféticas, nós ficamos esperando elas se cumprirem. Quem crê numa palavra profética, trabalha de acordo com a palavra. Não espera. Não espera. Sabe, se Deus te diz que você vai viajar para as nações, e você não tira um passaporte, sabe quando é que você vai viajar? Nunca. Porque você não está agindo coerentemente com a palavra. Se Deus te promete dar um carro para você, o que você tem que fazer? Tirar a habilitação. Porque Deus nunca vai te dar um carro para você dirigir sem habilitação. Amém? Então, quando nós recebemos uma palavra, nós começamos a trabalhar em cima da palavra. Quando nós temos um sonho, nós nos levantamos e começamos a agir conforme o sonho. Se Deus te dá uma revelação, se Deus te dá uma profecia, traga isto, apresente-se a profecia. Tenha a coragem de viver a profecia. Eu me lembro quando Deus falou a respeito da minha esposa, para mim. Sabe, eu acho que eu era tão equivocado, digamos assim, que Deus teve que me dar detalhes. Deus me deu a data, o lugar, quase que a hora, e depois de tudo ainda me deu o número de telefone da minha esposa, o endereço da casa dela. Não foi ela que me deu, Deus me deu. Tipo assim, desse jeito você não erra, seu tapado, né? Não tenha dúvida que é ela. E eu não tenho dúvida. Sabe o que eu digo a respeito de minha esposa? Eu digo a ela o seguinte:
Quando eu casei com você, eu pensei que você era a melhor escolha. E as mulheres gostam de saber que ela é a melhor escolha. Mas eu estou casado com minha esposa há 31 anos. E hoje eu sei que ela não é a melhor escolha. Ela é a única escolha. Alguém pode dizer amém? Quando você chega a essa conclusão, você começa a entender que Jesus, na tua vida, não foi a melhor escolha. Jesus na nossa vida é a única escolha, porque toda escolha fora de Jesus é errada, é escolha errada. Então Jesus é a única escolha, não é a melhor escolha. Não há outras escolhas que eu poderia fazer. Tudo que eu pudesse escolher fora de Jesus seria a pior escolha. Nós temos que celebrar assim. Uma coragem, uma alegria tomará conta de nossas vidas. Sim, as vitórias também nos levarão à celebração. A Bíblia diz que um dia todos nós cantaremos o cântico de Moisés. E, meu irmão, se você ainda não decorou a letra, é bom decorar. Porque um dia todos nós vamos cantar essa música. Talvez você não precise cantar todas as músicas. Você tem a eternidade inteira, alguém diria, para aprender. Mas todos nós vamos ter que cantar o cântico de Moisés. Um dia, todos nós celebraremos Faraó e o seu exército jaz no fundo do mar. Nós vamos cantar isso. Deus nos deu a vitória. Mas quando Moisés se apresentou diante de Deus, ele se apresentou gritando, clamando. E Deus disse algo a Moisés: por que clamas a mim? Eu, se fosse Moisés, diria: o Senhor ainda me pergunta? Olha o que está ao meu redor. Olha o problemão que eu tenho. Eu pensei, porque tem vezes, meus irmãos, que Deus nos dá uma vitória e a gente pensa que a vitória é a vitória, acabou. E aí vem uma luta maior depois. E você clama a Deus, você diz: Deus, eu não entendo mais nada. O Senhor me dá a vitória, eu saio triunfante, até enriqueço, e agora isso, parece que eu vou perder tudo que eu ganhei. E Deus te pergunta: por que você clama? Manda o povo marchar, levanta a mão e divide o mar. Às vezes você pensa que a solução está em clamar, a solução está em agir e obedecer a Deus. Isto é apresentar-se. Apresentar-se é dar ordem, apresentar-se é atrever-se, apresentar-se é ousar. E quando nós fazemos isso, coisas acontecem. Eu sempre fui um pregador com uma palavra para dentro da igreja. Sempre. E quando você é um pregador com uma palavra para dentro da igreja, isso te deixa um pouco frustrado. Num aspecto, você não ganha muitas almas. Não é uma palavra para fora da igreja. E faz alguns anos eu chorei muito diante do Senhor. Eu disse: Deus, eu não sou um ganhador de almas. Eu queria ser um ganhador de almas. Sabe o que Deus fez comigo? Eu comecei a pregar no Brasil todo. E voltando pelas terras aonde eu pregava, porque hoje, com exceção acho que de 4 estados, já preguei em todos.
eu comecei a descobrir várias pessoas que se apresentavam a mim e diziam: eu me converti com você. Eu disse: comigo? No ano tal eu me converti com você. Quando você pregou, eu falei: comigo? Mas eu não fiz nem apelo, mas eu me converti. Você sabe o que todos eles são? Pastores. E eu falei: Deus, eu não ganho ovelha, eu ganho pastores. Que eu digo que se o cara consegue se converter comigo, ele merece ser pastor, porque é difícil se converter comigo. Eu falei: Senhor, se o cara conseguiu se converter com uma mensagem dessa, é porque ele vai ser pastor. Mas eles são inúmeros, é uma coisa impressionante. Impressionante. E eu disse: Senhor, não sou eu quem ganho, nem sou eu quem prego, é Cristo quem opera tudo em todos. E meus irmãos, eu quero fazer um convite a você, de apresentar-se. Eu quero te desafiar, como junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus, aqueles 4 homens, a saber, Pedro, André, João e Tiago, os desafiou. Ele disse: sigam-me, e eu os transformarei em algo que vocês não são, parecido com o que vocês são, mas diferentes. Vocês são pescadores, e se vocês me seguirem, eu os farei pescadores de homens. Eu não sei o que você é, que tipo de pescador você é. Levi era um contador, um cobrador de impostos, um publicano. Ele passou a ser um contador de Deus, um escrivão do Evangelho. Talvez você seja um construtor. Kiko, ele, o pai dele, eu os conheci como construtores, engenheiro. Na Bíblia existe uma palavra para engenheiro. É a mesma palavra que é usada para Jesus, tectoi. Tectoi é aquele que faz engenhos, é engenheiro. Faz desde uma cadeira, uma janela, uma casa, um barco, trabalha com madeira, com ferro. O que nós chamamos de carpinteiro é uma palavra muito mais ampla. Tanto que você encontrará em algumas Bíblias, em algumas línguas, o ferreiro, não o carpinteiro, porque tectoi também é ferreiro. É bom ter Jesus no seu barco, porque se o barco quebrar, Jesus conserta. Era uma série de vantagens ter Jesus no barco. Kiko é construtor de prédios. Deus o tornou construtor de vidas. É assim que Deus faz conosco. Você é o que você é, mas passa a ser um pouco diferente. E um pouco diferente é totalmente transformado. Amém? Porque você recebe uma nova natureza. Apresente-se. Apresente-se a Deus. Eu te desafio com todo amor. O primeiro desafio é aceitá-lo como Senhor e Salvador. E se porventura entre nós há alguém que ainda não aceitou, essa é a hora. Que melhor hora do que esta hora de aceitar um desafio? E Jesus não está me dizendo a você, para você melhorar, embora você vá melhorar.
Ele está quase dizendo: me siga se é que você pode, se é que você consegue. Você, mas Senhor, o que há de difícil em seguir-te? Diz, eu não reclino a cabeça em lugar nenhum. E quem me seguir também não vai reclinar a cabeça. Isso não quer dizer que você não terá descanso, porque ele disse: todo aquele que vem a mim, se está cansado e sobrecarregado, eu aliviarei. E se toma o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde, alcança descanso. Ele te dá descanso. Mas o descanso dele é diferente do descanso do outro. Como eu te disse, se você não usar a tua musculatura vai atrofiar. Quem descansa demais acaba morrendo de cansaço. Porque se você quer ver uma pessoa cansada, é uma pessoa que descansou demais. E em vez de ela ficar renovada, estranhamente você vai olhar para ela e dizer: estou um caco, dormi 12 horas, estou com dor aqui, dor ali. Diz, não devia ser assim, você concorda comigo? É uma injustiça isso. Agora, você vê uma pessoa que tem atividade física, que faz exercício, você já viu essa pessoa? Ela dorme um pouco e já está toda renovada. Toda renovada. A melhor maneira de descansar é cansando-se. A melhor maneira de se fortalecer é esgotando-se. Que aí você se fortalece. Porque você dá a vida e a retoma. Dá a vida e a retoma. E esse retomar, você retoma mais poderoso. O que eu estou pedindo é para você entregar uma vida que será retomada. Ninguém há que tenha perdido qualquer coisa, dado qualquer coisa, por amor a mim, que já nessa vida não receba 100 vezes mais. Essa é a vantagem. Se você não aceitou a Jesus, hoje é o dia. E se você já o aceitou, hoje é o dia de você posicionar-se. Sabe, porque Pedro estava maravilhado. Ele se inclinou, ele adorou a Jesus pela pesca maravilhosa. Mas Jesus diz: me segue. Anda por onde eu vou andar, e você se tornará outra pessoa. Nunca mais será conhecido por Simão, será conhecido por Pedro. Deus te dará uma nova identidade, porque você terá uma nova realidade, porque você terá uma nova natureza. Se você se apresenta, você celebra. E eu não sei quantos, juntamente comigo, hoje querem se apresentar a Ele. Sabe, Deus já me usou, mas eu quero mais. Deus já me levou, mas eu quero ainda mais. Deus já fez e já operou, mas eu quero maiores milagres. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tem que ser o dia a dia nosso. Nós temos que viver milagres extraordinários. Que as pessoas dizem: se é milagre, meu irmão, é uma coisa que os outros não vão conseguir acreditar. Se é fácil de acreditar, é porque não é milagre. Milagre é coisa que os outros duvidam, é inacreditável. Nossa vida tem que ser um milagre. Eu te convido a isto. E se você deseja isto, a única coisa que eu peço é que você fique de pé onde você está. Como eu disse, se alguém não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a hora. Mas se todos já aceitaram, é a hora de subirmos um degrau, de irmos a um outro nível,
Sabe, com isto eu termino. O homem que pediu para ver o rosto de Deus, Moisés. Deus diz: o meu rosto você não verá, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Mas o homem que pediu para ver o rosto de Deus, quando desceu do monte, as pessoas viam a glória de Deus no rosto desse homem. Quando você se atreve a uma coisa tão louca como Moisés se atreveu, mostra-me. Deus disse: eu não posso, porque você não viverá. Mas Deus deu algo para ele que ele não tinha pedido. As pessoas viram Deus no rosto dele. E se você se entregar a Deus hoje, o seu rosto vai transfigurar. E as pessoas vão ver Deus no seu rosto. E Deus disse a Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando toda a bondade de Deus passa diante de você, o teu rosto mostra a glória de Deus. E isso não é celebração, isto é celebração. Deus Todo-Poderoso, aqueles que ainda não tomaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje nós tomamos e te pedimos: escreve no livro da vida, e não se apague de forma nenhuma o nome dessa pessoa que atreve-se hoje a te chamar de Pai. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Também oramos que hoje nos apresentamos para um nível maior, como Moisés, mostrando em sua face a glória de Deus. E a tua palavra diz que nós, com o rosto desvendado, com uma glória que não se desvanece, que assim esteja sobrenaturalmente em nossas faces, em nosso rosto, os traços de toda a tua bondade, que seja vista em nós. Tu entregaste a tua vida para reassumir. Toma nossa vida agora, reassumindo o direito à tua vida. E assim diremos como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus os abençoe no nome do Senhor.